Graça e paz, amados e amadas, estamos em Deuteronômio 7 e aqui nós vamos continuar vendo, sobre o povo escolhido de Deus, a eleição e a graça do Senhor para o povo de Israel que hoje se estendeu a nós, as bênçãos quando se obedece a Deus e o poder magnífico de Deus. Então aqui logo no início nós temos já o Senhor falando para eles que Ele próprio, o próprio Senhor, que vai expulsar diante deles todas as nações que habitam ali na terra de Canaã. E o Senhor está falando que esse povo era um povo numeroso que habitava lá na terra de Canaã e eles eram compostos por 7 nações. Olha só que interessante o nome dessas nações, os Hititas. Agora, presta atenção nesses outros nomes, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Fariseus, os Eveus e os Jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que Canaã. São 7 nações, vocês já perceberam sobre o número 7, né? O 7 quer dizer completude, os 7 dias que o Senhor criou o homem. Aqui está dizendo que tem 7 inimigos para serem o quê? Expulsos ali da terra. E 6 desses inimigos terminam com o nome no final Eus. E quem são esses inimigos hoje? A maioria deles são os nossos eus. São essas partes do nosso eus, que é o eu, o nosso ego. Então, a maioria hoje dos nossos inimigos não estão fora de nós, estão dentro de nós. Mas aqui eu estou fazendo já uma comparação, né? Voltando ao texto, então o Senhor está falando que essa terra, que o Senhor vai dar para eles, e o próprio Senhor que vai expulsar, por meio, claro, que do posicionamento do povo de Israel. O Senhor não vai fazer um milagre falando assim, povo, vai embora daqui. Não. O Senhor vai dar força para que o povo de Israel os expulse dali, tá? Então, muitas vezes nós queremos que o Senhor haja milagrosamente. O Senhor nos colocou na terra para agir por meio de nós. Agora, existem momentos que é só milagre mesmo. Que nem muitas vezes a cura de uma doença específica é um milagre. Mas quantas curas advêm de uma doença se você mudar a sua dieta, se você mudar seu estilo de vida, se você mudar suas emoções e seus pensamentos? Então, o Senhor sempre nos chama para nos posicionar e para fazer a nossa parte. A partir do versículo 2, o Senhor começa a alertar o povo de Israel para que não faça nenhuma aliança com esses povos. Esses povos que estão habitando aqui na terra de Canaã são povos extremamente idólatras, um nível de iniquidade, uma maneira de viver que aborrece, que desagrada totalmente a Deus, fora dos princípios de Deus. E por que o Senhor está dando a terra de Canaã a Israel? E por que esses povos têm que ser eliminados? Por quê? Porque eles chegaram o cálice da iniquidade transbordou. E agora o Senhor está usando o povo de Israel para juízo com esses povos. Então eu quero deixar bem claro isso. Nosso Deus é um Deus misericordioso e bondoso. Só que Ele tem a medida da iniquidade e esses povos ultrapassaram já a medida da iniquidade. Então, por um lado, o Senhor está usando de misericórdia, amor e bondade para com o povo de Israel. E por outro lado, o Senhor está usando de juízo para todas essas 7 nações. E quem vai cumprir o juízo do Senhor aqui? Israel. Só que o Senhor está falando um alerta, que vocês não devem fazer aliança nenhuma, e nem tratarás eles com piedades. Você não vai celebrar casamento, não vai dar suas filhas como esposa e nem vai tomar mulheres para ser esposa dos seus filhos. Então o Senhor deixa bem claro isso, e que teria que destruir tudo que tem naquela terra, que é a respeito de adoração de outros ídolos. Então seria postes ídolos, colunas,
tudo que é consagrado a outros deuses deve ser destruído. Lá eles só devem adorar o único Deus. E por que tudo deve ser destruído? Porque sempre quando a gente deixa alguma coisa para trás, um dia aquilo que é pequenininho vai virar grande e vai roubar o nosso coração. Então o Senhor está deixando claro, tira tudo. E isso pode acontecer com a nossa vida, né? Muitas vezes nós tiramos algumas coisas da nossa vida, mas ainda estamos presas em outras. Então que o Senhor, que nós possamos falar para o Senhor, Senhor, sonda meu coração. Vê se tem coisas em mim que não te desagradam. E realmente me abre os olhos e me encoraje para que eu tire isso da minha vida. Que nada possa tomar o teu lugar. Nada possa tomar o teu lugar. Então perceba, se hoje você ficar sem alguma coisa hoje, vamos supor, até o celular hoje, ou a internet hoje não funcionar, o quão isso vai te incomodar? Muitas vezes nós ficamos, né? A gente perde o celular, alguma coisa, o quão isso nos incomoda. Então, o que a gente deve perceber? O que tem tomado mais o nosso coração hoje? Nada pode estar na frente do Senhor, tá bom? Então, para a gente prestar atenção, porque aqui tá falando de ídolos, naquela época eram deuses. Por quê? Os deuses daquela época, o que eles buscavam os deuses? Tinha o deus da terra, o deus da fertilidade, o deus dos gados. Então, para cada coisa na vida da sobrevivência e do prazer, eles o quê? Cultuavam um deus. Então, eles achavam, se esse deus estivesse feliz, a vida deles estaria sendo favorável, né? Então, era a forma que eles buscavam coisas desse jeito. E hoje, o que nós buscamos? Nós buscamos felicidade, nós buscamos dinheiro, nós buscamos moradia, nós buscamos tudo para ter, entre aspas, tá? Vou falar entre aspas, para ter o Deus do sustento, o Deus da proteção, o Deus da alegria, o Deus do passeio, o Deus dos estudos. Então, muitas vezes a gente está colocando essas coisas como os deuses na nossa vida. E se a gente ficar sem isso, a sensação parece que é desproteção, insegurança. Mas veja, Deus é que é acima disso tudo. É Ele que permite nós termos casa própria, comida. Então, é Ele que nos dá tudo isso, não é a força do nosso braço. Nós temos sim que nos posicionar. Se nós não nos posicionarmos e não entrarmos em ação, a própria palavra diz, né? Vai ter com a formiga ao preguiçoso, e aquele que não trabalha, não coma. Então, o Senhor está falando, vocês têm que ter o quê? O papel e a ação de vocês. Mas quem está aqui favorecendo que a chuva venha, que a terra dê o alimento, sou eu. Quem está favorecendo que você se mantenha vivo, com saúde, sou eu. Eu acredito que deu para nós entendermos isso, né? Versículo 7 ao versículo 11, nós vamos ver sobre a graça do Senhor. Que o Senhor está falando que se afeiçoou ao povo de Israel, os amou e também ele fez um juramento aos antepassados, que foi Abraão, Isaque e Jacó. E que o Senhor mantém uma aliança de amor por 1000 gerações em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Então o Senhor está falando que ele mantém uma aliança e o amor por 1000 gerações. Agora, será que se não obedecer o Senhor quebra a sua aliança? Veja só, o Senhor nunca quebra a sua aliança dele, porém o Senhor repreende, como diz no versículo 10, e retribui pessoalmente aqueles que o desprezam, o que? Aniquilando-os. Então veja só, também existe o que? Da repreensão do Senhor. Imagine um pai e uma mãe educando o seu filho. Criança, o que criança quer? Comer na hora errada, não quer tomar banho, não quer dormir, só quer brincar. Nós somos essas crianças na presença do Senhor. O Senhor está falando, agora é hora de comer, agora é hora de dormir, agora é hora de tomar banho, agora é hora de ir para a escola.
mas nós queremos muitas vezes estar fazendo as nossas vontades. Então, é o mesmo comportamento. Então, aqui é como se nós, como pais e mães, estivéssemos falando com os nossos filhos para eles obedecerem, para não ter consequência. É a mesma coisa que o Senhor está fazendo aqui para conosco. A partir do versículo 12, o Senhor vai falar das bênçãos da obediência a Deus. Lembra, muitas vezes os pais falam assim: olha, filho, se você passar de ano, você vai receber isso. Olha, se a recompensa, né? Também da obediência. Então, o Senhor está dizendo aqui: se obedecerdes essas ordenanças e as praticarem, eu vou manter uma aliança e bondade misericordiosa que prometi para os seus antepassados. Eu vou abençoar vocês, eu vou multiplicar tudo aonde vocês colocam as mãos, vou abençoar o filho de vocês, o fruto da terra, os cereais, vou abençoar o seu gado, a terra. Então veja só, o Senhor está falando todas as bênçãos que tem quando se obedece Ele. E ainda ele completa aqui no versículo 14 que ia ser mais abençoado do que de todos os povos que estariam na terra, e que não haveria nem e que ele afastaria do povo as enfermidades graves, como eles viram que tinha lá no Egito. Veja, até a própria constituição das leis que o Senhor deu ao povo de Israel, nas leis, lembra sobre lepra, sobre fluxo, a mulher menstruada, sobre fluxo do homem, sobre feridas na pele, sobre lesões na pele. Lembra como deveria ser o tratamento da casa, da roupa, de se lavar, de se manter afastado. Tudo isso era uma forma também de afastar o que? Doenças e enfermidades. Então, dentro da legislação que o Senhor deu ao povo de Israel, tinha também o cuidado com a saúde, para que eles não ficassem susceptíveis a doenças e a enfermidades. Eu quero fazer um adendo que nós sabemos mais para frente que o povo vai se corromper com outros deuses. E por isso que Jesus veio, porque o povo não conseguiu obedecer tudo que Deus mandou. Então Jesus, ele se tornou a desobediência, o pecado que todos nós fizemos. E dessa forma, Jesus crucificou o pecado lá na cruz. E dessa forma, Deus pôde vir o que? Ter uma aliança eterna conosco agora por meio de Jesus. E essa aliança o que nos faz ter esse contato íntimo com Deus. Porque aqui, na época do Velho Testamento, eles não podiam ter um contato com Deus. Eles tinham que ter contato com o sacerdote, e o sacerdote era o intermediário a Deus. Então, nesse momento ainda é Moisés. Moisés ainda não morreu, mas depois só vai ficar o sacerdote para isso. E hoje Cristo habita em nós, e nós temos o que? Esse livre acesso a Deus. E hoje nós também temos Jesus como nosso advogado perante o Pai. Veja só, existe diferença de pecado e diferença de iniquidade. Pecado é quando eu não quero pecar e eu erro o alvo. Pecado significa errar o alvo. Eu não quero fazer aquilo, mas quando vi, eu fiz. Então, isso sim é apresentado a Deus e a gente pede perdão e fala: Senhor, corrija a minha rota. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é eu praticar o pecado, não sentir peso no meu coração e continuar praticando a iniquidade. Então, para isso, já não tem perdão, sim, se a pessoa se voltar ao Senhor verdadeiramente. Mas o Senhor observa isso, o que é pecado e o que é iniquidade. Então, nós sabemos que o homem não tem como não pecar. Todos nós somos pecadores e vamos continuar pecando. Mas nós não podemos ser iníquos. Iníquos é aquele que continua pecando, tendo um estilo de vida de pecado. Aí sim, não tem como ser o povo de Deus. E o que acontece? Aí tem que ter as consequências desse processo, tá? Fiz só esse paralelo agora. Olha que interessante, a partir do versículo 17, o Senhor vai falar para eles assim: olha, vocês podem começar a pensar no coração de vocês quando olharem para essas nações e falar: nossa,
Essas nações são mais fortes, elas são mais numerosas, elas assim são povo de guerra. Como que nós vamos conquistar elas? Então, muitas vezes, se a gente fica olhando muito para o nosso inimigo, nós vamos perder o quê? A força do braço de Deus em nós. Mesma coisa Pedro. Quando ele saiu do barco para andar sobre as águas que Jesus o chamou, ele foi. Quando ele olhou para a tempestade, para o mar agitado, ele afundou. Então, o Senhor está falando aqui: estas nações são mais fortes e mais numerosas do que vocês, mas vocês vão conquistá-la porque eu vou conquistar por vocês. Então, o Senhor fala aqui: lembra-se com o que os seus próprios olhos viram, como eu tirei vocês com mão forte lá do Egito. Então, sempre nós devemos ter eu aconselho, tá? Eu sugiro, quer dizer, que você tenha um caderno, ou um álbum, ou um mural, aonde tenha registrado todos os livramentos que o Senhor te deu, todas as bênçãos que o Senhor te deu. Porque muitas vezes, ao estar no momento de desafio, de dificuldade, nós tendemos a olhar só os gigantes. Mas quando você vai lá naquele mural, naquele lugar onde tantos livramentos teve, tantas bênçãos teve, sabe o que acontece? Seu coração se anima em Deus e você volta a olhar para Ele. E é isso que o Senhor está falando aqui para o povo. Quando o coração de vocês começarem a ficar atemorizados, lembre o que eu já fiz com vocês. Lembre o que eu já pude fazer por vocês. E olha que interessante que o versículo 21 e o versículo 22 diz assim: jamais fiques aterrorizado diante deles, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus temível e habito no meio de vocês. E olha o que diz o versículo 22: eu, Deus, vou expulsar eles pouco a pouco. Eu vou expulsar pouco a pouco essas nações na tua frente. Porque se eu tirá-las de uma vez, o que vai acontecer? As bestas feras do campo vão se multiplicar e elas vão ameaçar vocês. Então, o que nós temos aqui? O Senhor não ia deixar aquela terra totalmente vazia, para que depois eles fossem habitando aos poucos, multiplicando aos poucos e pegasse toda aquela região. Porque senão, aonde não tivesse pessoas habitando, que seriam invadidas por animais selvagens. E esses animais colocariam a vida deles em riscos. E como nós podemos trazer isso para a nossa prática também? O Senhor não pode expulsar todos os eus de dentro de nós de uma vez. Porque não é só expulsar. Um exemplo, o Senhor vai limpar uma área da nossa vida. Sim, vai sair aquilo e algo novo tem que entrar. Então, vamos supor, eu vou querer tirar um hábito, um comportamento da minha vida. Olha um hábito destrutivo na nossa vida, fofoca. É um hábito que nós temos que deixar. Então, o que tem por detrás da fofoca? A fofoca é só um sintoma. Atrás da fofoca existe uma causa e o Senhor quer limpar essa causa. Aí, quando o Senhor limpar essa causa, Ele vai colocar um sintoma de edificação. Aí, esse eu já foi expulso. Aí, então, já trabalhou essa área. Agora, depois, o Senhor vai trabalhar outra área em nós. Porque na hora que retira algo, algo novo tem que ser introduzido. Então, a fofoca é o sintoma de uma causa que aí tem que ser tratada essa causa, colocado remédio nessa causa, tem que ser tratada, então tem que ter um processo. Por isso que os eus têm que ser tirados aos poucos, assim aqui como na terra de Canaã. Terminando aqui, vamos falar sobre o versículo 24, o Senhor diz que vai entregar os reis na mão de Israel e vai apagar do céu todo o nome daquela geração. E ninguém vai resistir à presença de Deus, porque o próprio Deus vai ser exterminado. Então eu te digo, minha cara ouvinte, minha amada ouvinte, meu amado ouvinte, Deus quer também fazer isso na tua vida.
Ele quer tirar todos os seus eus e quer apagar ele totalmente da tua vida. E ele quer ser o rei, o único Senhor, o único Deus. E ele vai ser o Deus para todo sempre. Amém, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.